Diariamente, milhares de pessoas em seus locais de trabalho executam ações repetitivas e contínuas durante pelo menos 8 horas. Pouco a pouco, simples atos de apertar uma tecla, de contar dinheiro, ou de movimentar as mãos e os braços de forma específica, vai complicando a vida da pessoa. E por quê? O que acontece aqui dentro? Ou aqui? Ou aqui? Trata-se de uma doença que está afetando a vida profissional de muita gente. Uma doença conhecida como LER, lesões por esforços repetitivos. Ou DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. É a doença ocupacional do momento. No mundo inteiro, ela vem afastando mais e mais pessoas dos seus postos de trabalho. Os primeiros relatos dessas doenças ocupacionais surgiram no século XVIII. Eram relacionadas a algumas atividades específicas, como, por exemplo, a dos escrivãos e, posteriormente, a dos telegrafistas. No final do século XX, com a crescente automatização e informatização dos processos produtivos e a implantação de novas formas de organização do trabalho e o consequente aumento da produção, o fenômeno das lesões por esforços repetitivos aumentou e alcançou várias atividades profissionais. O uso repetido, forçado e excessivo de grupos musculares durante várias horas numa atividade específica vai pouco a pouco degenerando as estruturas dos tendões, dos músculos e dos ligamentos. A tendinite, a tenossinovite, a bursite e outras doenças que atingem o sistema osteomuscular são consideradas LER. Elas começam geralmente nas mãos, nos braços, nos cotovelos, nos ombros e no pescoço. Durante muitos anos acreditou-se que o trabalho pesado, dito pesado, que exigia esforço físico, podia trazer muitos danos ao sistema músculo-esquelético. Hoje nós sabemos que isso é realidade. De fato, o esforço físico pode trazer muitos danos ao sistema músculo-esquelético, mas principalmente na década de 50 do século passado, século 20, nós começamos a ter estudos que mostravam que movimentos repetitivos, sem pausa, continuado, velocidade de excesso e excesso de movimentos, mesmo que fossem leves, podiam trazer danos tão importantes quanto o próprio esforço físico. Isso porque existe, da mesma maneira, uma sobrecarga dinâmica e uma sobrecarga estática sobre o sistema músculo-esquelético. Os músculos foram feitos para flexionar e para alongar, para se estender. Eles foram feitos para produzir o movimento, para propiciar o movimento ao ser humano. No entanto, eles têm limites como tudo no corpo. Portanto, esses movimentos, essa sobrecarga estática e dinâmica que ocorre em muitos trabalhos considerados leves, propicia um esgotamento, uma fadiga neuromuscular tão importante que vai além dos limites do corpo humano. Além da repetitividade e do excesso de movimento dos membros superiores, muitos outros fatores contribuem para o aparecimento da LER. Falta de flexibilidade de tempo com um ritmo intenso, jornadas prolongadas de trabalho e poucos intervalos durante o expediente. Inexistência de canal de participação dos trabalhadores no planejamento das ações da empresa, o que impossibilita uma melhor organização do trabalho adequada a esses trabalhadores. Pressão constante por maior produtividade, além de mobiliário e equipamentos inadequados. A gente tem que olhar que esse trabalho repetitivo está atingindo a pessoa como um todo. Um trabalho repetitivo é um trabalho que normalmente ele é desenvolvido num ritmo acelerado, é um trabalho fragmentado, onde você faz só uma partezinha do trabalho e não tem uma ideia do todo. Você fica fazendo aquela coisa o dia todo, então não te dá um sentido de que você produz ou cria alguma coisa. Além disso, esse tipo de trabalho, ele, por ser fragmentado, ele fragmenta também os trabalhadores entre si. Então, mina aquele sentimento de solidariedade, de apoio mútuo que o trabalho antigamente propiciava aos trabalhadores. Hoje, o que acontece é assim, um trabalhador se opõe ao outro, porque tudo que a organização do trabalho premia só alguns, individualiza a premiação.
ao mesmo tempo que individualiza a punição também, né? Então, os trabalhadores começam a competir entre si para saber, até por medo, para saber quem tem mérito e também por medo de ser mandado embora. Isso são fatores que ajudam ele a acelerar o trabalho, né? Nesse tipo de trabalho, parece que só tem valor se você fizer um ritmo acelerado. Então, é como se a organização do trabalho convidasse o trabalhador a ser assim. Agora, com isso, tem um sofrimento que ele vai ter, né, tanto do ponto de vista sofrimento psíquico, né, do ponto de vista assim, de ter que ir além do que ele pode, como um sofrimento de estar sendo comparado com outros e estar competindo. Isso é um aspecto que eu considero importante do ponto de vista de gerar um estresse, né, uma tensão na pessoa que obriga ela a fazer mais do que ela pode. Como é que você sai daqui na sexta-feira? Eu saio 1h da manhã, cansada. Bem cansado porque a gente faz na verdade são 2 jornais que a gente fecha, né? O de sábado mesmo e o de domingo. E é um atrás do outro. Então já fechar um jornal já é cansativo, imagina 2. Né? Cansada. Estressado? Pouquinho, depende da sexta-feira, mas a maioria é. No meu caso, que eu editor, que pego 2 edições ao mesmo tempo, de domingo e de sábado, aí eu divido com o subeditor, mas mesmo assim é estressante. Você fica quanto tempo geralmente em frente ao computador? Em torno de 9 horas, 10 horas, todo dia. Muitas horas, desde a hora que eu chego até a hora que eu vou embora. Chega a ter algum incômodo na mão? Já chegou a ter algum problema por lesão por esforço repetitivo? Às vezes na coluna. Eu tenho tendinite. Quando eu tô mal, eu faço fisioterapia durante os 15 dias, às vezes 20 dias. Aí dá uma melhorada e você volta normal, trabalhar. Então a coisa que mais atrapalha mesmo é às vezes estresse. Tem alguns determinados dias quando tem algum assunto ou alguma cobertura muito importante e tal, que dá um estresse. Às vezes eu por exemplo, somatizo muitas vezes dor nas costas e tal. Quando você está estressado, onde você sente mais dor? Nas costas, na nuca, no caso. No caso é na nuca. Eu acho que é da coluna, não sei. Quando você está com alguma dor, com algum problema, você costuma tirar folga, licença? Não dá, não rola. Você vem trabalhar com aquela faixinha bonitinha e tal, e só isso. A LER evolui progressivamente até que a pessoa se vê impedida de trabalhar. Primeiro, sente dor e cansaço na região afetada durante o turno de trabalho. O repouso prolongado dos fins de semana traz uma melhora passageira. O desempenho no trabalho ainda continua normal, mas numa etapa seguinte, as dores ficam mais intensas. A sensação de cansaço aumenta e os primeiros sinais de incapacidade para o trabalho repetitivo se manifestam. Dor, fadiga, fraqueza. Mesmo depois de um descanso prolongado, a pessoa se sente impossibilitada de retomar a atividade que exercia antes. Muitas vezes, com a possibilidade de perder o emprego, o trabalhador suporta os sintomas até o limite do possível. Com a lesão em estágio mais avançado, o tratamento se torna muito mais difícil. E muitas vezes, o trabalhador se vê obrigado a abandonar definitivamente a atividade. Muitos trabalhadores, apesar de ter sintomas, primeiro eles desconhecem, isto é, eles tentam ignorar, eles tentam achar que aquilo é uma coisa normal, que é inerente à profissão, porque muita gente tem. Quando eles começam a perceber que aquilo se torna um problema mais importante, muitas vezes têm medo de procurar um médico da empresa, porque tem medo de ser marginalizado na própria empresa, tem medo de ser marginalizado na sociedade como um todo, tem medo de demissão e, finalmente, tem medo de, após a demissão, não conseguir nenhum local para trabalhar novamente. Então, esse trabalhador, ele tende a ter o seu quadro clínico cronificado. Então, ele vira um paciente, uma pessoa com dor crônica. Isso é o que acontece nos pacientes que têm LER. Em geral, a pessoa que está com LER está no auge da sua produtividade. São trabalhadores na faixa dos 30 e 35 anos e ainda com muita expectativa em relação ao futuro profissional. De repente, aos primeiros sintomas que muitas vezes não são identificados imediatamente ou são associados a outras enfermidades, o trabalhador se vê com um problema moral. A necessidade de um tratamento médico ou afastamento daquele trabalho muitas vezes é visto como corpo mole. Isto abre caminho para ansiedade ou depressão. Por mais que a gente tenha que trabalhar certinho, não faltando tudo, a gente não tem valor nenhum, a gente não é tratado como um ser humano no local de trabalho. A gente é totalmente discriminado, não só pela chefia, como pelos próprios colegas também.
Tá? Então, quer dizer, fica uma coisa assim muito difícil de se lidar. Eles mexem com o nosso estado psicológico, falando que a gente é isso. Minhas férias, para resolver problema de férias, você é lesionada, não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, você é lesionada. Eles só não falam aleijada porque fica chato. Em 98 eu me afastei com tendinite, tenossinovite bilateral, epicondilite e síndrome do túnel do carpo, e hérnia de disco cervical e lombar. A organização de trabalho, na grande maioria das empresas, hoje obriga as pessoas a trabalhar sempre sob pressão muito grande. A pressão é pela produtividade, por atingir metas dentro de determinado tempo, e a autonomia do trabalhador é nula. Isto é, o trabalhador não tem condições de escolher como trabalha, de produzir mais ou menos, dependendo do seu estado físico e psíquico também. Ele tem metas a cada determinado tempo, a cada hora, a cada minuto até, ele tem a produtividade para atingir. Então, isso causa um estresse ou uma pressão psicológica muito importante, que acaba contribuindo, junto com os movimentos repetitivos e a sobrecarga estática, contribuindo para que surjam dores e afecções do sistema músculo-esquelético, doenças do sistema músculo-esquelético. Quando o trabalhador se vê com um problema do sistema músculo-esquelético, com dor, com formigamento, com perda de força, se sente incapacitado para o trabalho, ele se sente com muito medo. Ele se sente com medo de marginalização dentro da empresa e com medo do futuro, o que causa uma depressão, causa ansiedade, angústia e muito medo do futuro, e com pouca possibilidade de reação também. Para lidar com essa realidade e continuarem sendo produtivas, é importante que as empresas tenham uma política de prevenção para evitar o adoecimento dos trabalhadores. Medidas como reduzir o tempo da atividade repetitiva, fazer pausas e limitar a jornada de trabalho, adequar máquinas, mobiliário, equipamentos e ferramentas às características dos trabalhadores, possibilitar um ambiente confortável que colabore para a humanização do local de trabalho. Um outro conselho para lidar com a LER: o trabalhador precisa prestar atenção nos sintomas e nas suas limitações, mesmo que pequenas, e procurar ajuda assim que detectar o problema. Estabelecer diálogo com a empresa para alertar sobre a necessidade de mudar as características do ambiente de trabalho. Propiciar aos médicos treinamento e reciclagem para que possam atender adequadamente o trabalhador, pois assim os médicos podem reforçar junto à empresa a necessidade da empresa de melhoria das condições de trabalho, já que compete a eles identificar a existência de fatores causadores de LER. É muito importante a adoção de conceitos ergonômicos, modernos e novos métodos gerenciais que valorizem o aspecto humano do local de trabalho. Outra atitude fundamental é dar amparo ao trabalhador com LER, tanto no tratamento quanto na sua reabilitação, e com isso reativar a sua autoestima e aumentar a sua experiência profissional. No final dos primeiros sintomas, a empresa já deve afastar a pessoa para fazer o tratamento, para que nesse período de tratamento faz o tratamento normal e depois retorne para o local que não seja o mesmo que está fazendo com que a pessoa fique doente. O trabalho não pode ser fonte de doenças, mas sim de valorização da cidadania e do reconhecimento do ser humano. Todas essas medidas são voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, consequentemente, para a melhoria da sociedade como um todo. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.